Imagina você bem novinha, conseguir casar com o pastor mais adorado, descolado, desejado e louvado de toda a região. Só que entre quatro paredes ele começa a exigir o inimaginável, não só com ele, mas com outros homens, ultrapassando o número de 100 homens várias vezes por dia. Não bastando isso, ele te coloca para fazer tudo aquilo que ele diz que é pecado e que eu nem sei se eu vou conseguir descrever aqui na história para vocês. Ele faz com que você registre tudo isso para que ele possa ler depois. E as ações são tão bizarras dentro de fetiche dele que te leva a agir e fazer algo que eu acho que é muito difícil de uma mulher tomar a decisão de fazer. Essa é a história da Christie e, por incrível que pareça, a parte mais bizarra e pior eu ainda vou contar aqui para vocês. O David nasceu em 1970 em Nova Jersey. Ele tinha uma família muito grande. Ele tinha mais 6 irmãos. Um desses irmãos tinha paralisia cerebral, então a mãe cuidava e dava mais atenção para esse irmão mais velho. E essa foi então a desculpa ou barra argumento que usaram para falar que o David sempre foi mais jogado, mais largado, que não se dava muita atenção para ele na própria família. Depois que ele cresceu, ele foi então para Oklahoma, que foi onde ele conheceu a Christie. De acordo com os registros que eu consegui pesquisar, a Christie era mais nova, eu acho que 3 anos mais nova que ele. Ou seja, quando ela conheceu ele, ela ainda estava no ensino médio. Era uma menina tímida, simpática, e ela era de família tradicional, principalmente na questão da religião. O David, nessa época, ele era mais liberal, revoltado, fazia tudo o que queria, era considerado aquele bad boy, né, que as meninas meio que desejam, tinha o cabelo comprido, ele era totalmente o oposto, tanto na base estrutural da família, como na questão de não ter religiosidade nenhuma. Eles começaram a namorar e ela completou 18 anos no dia 28 de maio de 1991. E aí, 16 dias depois, eles estavam se casando. E aí ela já entrou numa sequência de ter filho. Então, no próximo dia dos namorados, ela já tinha engravidado, né? Casou em maio, em junho já estava grávida. Depois de um ano veio outro filho, dia 1 de março. E em 1998, o caçula. E aí, aqui eu quero pegar um ponto importante antes de continuar com a história, que eu acho que a gente tem que refletir, que é a questão da menina nova, que completou 18 anos, ela já tem consciência do que ela faz, e então ela já pode casar e já pode tudo. Gente, a menina que fez 18 anos hoje, ontem ela tinha 17. Não deu tempo dela criar a experiência de maturidade, de várias coisas que ela precisa refletir. E a gente escuta isso, né? De pessoas muito religiosas e outras não, de que então, tem 18 anos, já sabe o que tá fazendo. Imagina. Ela já entrou num casamento e já foi parindo crianças. Então, a maturidade dela que veio dentro dessa experiência de casamento. Ou seja, o que era ditado ali, ela seguia como única verdade. E a gente não tem como saber o que se era feito ou não dentro dessa relação para saber se era abusivo ou não. E nem ela teria como pensar em refletir sobre. Para completar isso, a vida financeira deles não era fácil. Imagina, um casal novo com um monte de filho, o David ainda tentando se encontrar, pulando de emprego em emprego. Ele chegou a
ter uma revista em quadrinhos, trabalhar com algo desse tipo. Na verdade, administrar, né? A empresa de revista de quadrinhos não era dele. Depois ele chegou a trabalhar em uma loja de jogos. Degrau em degrau, ele iniciou então um trabalho em uma livraria bíblica. Foi a partir daí que ele começou a conhecer ali grandes nomes dentro da religião e resolveu seguir esse caminho, que já era um caminho que a Christie seguia desde sempre e que, pelo jeito, em nenhum momento ela conseguiu fazer com que ele pensasse sobre. Ele só foi mesmo quando ele resolveu por si. E o que aconteceu foi que ele foi estudar teologia. Em alguns momentos, em algumas igrejas, acontece isso de um homem começar a servir o propósito. E nisso que o homem serve o propósito é aquilo que ele faz, né? Ele não trabalha porque ele está servindo o trabalho de Deus. Em um momento isso vai ser retornado para ele. E quem segura as pontas no casamento é a mulher. A Christie começou a trabalhar para que ele estudasse e ela era auxiliar de enfermagem, então era ela que segurava as pontas da casa. Ela ainda juntou com um trabalho de auxiliar de nutrição, que ela também estudou para, e também ajudava a limpar a igreja e nos afazeres que tinha por lá. Então ela era uma mulher muito dedicada. Só em 2015 ele consegue ser nomeado pastor. Eu vou ler o nome da igreja aqui para não falar um nome errado, mas eu acho importante a gente dizer. Pastor principal da Igreja Batista Livre Harmony, que fica em Oklahoma. E aí, com essa posição de pastor principal, se veio a posição da imagem da família. Era uma imagem de uma família que batalhou. Eles eram um casal exemplo, sempre muito amoroso, dedicado e fortalecendo um ao outro. Importante dizer que nessa época ele já tinha 50 anos e a Christie 47. Então foram aí 30 anos, né, de casamento, 3 décadas. E ele vinha com uma linguagem diferente para os seus fiéis. Ele era aquele pastor que gostava de cutucar a onça com a vara curta. E então ele não tinha ideias tão tradicionais e conservadoras. E ele gostava de falar sobre temas polêmicos, né? Sobre as relações, sobre aborto e essas coisas todas. E ele guiava ali um caminho mais moderno e de liberdade que a maioria dos conservadores não aceitava. O David era um homem muito apaixonado. Ele fazia cartinhas, postagens e declarações para a própria esposa e postava isso publicamente no Facebook. No dia 15 de março de 2021, o David fez então um post com uma declaração imensa falando de como eles se conheceram jovens, de como eles batalharam, de como eles estavam juntos por 3 décadas e de como todos os dias da vida dele como marido, ele fez de tudo para tentar conquistar essa mulher e que ela tivesse os melhores dias da vida dela por 30 anos. Não bastando isso, ele especifica em uma parte do texto, e eu tô falando, daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô falando desse jeito, porque é muito bizarro a pessoa conseguir fazer um negócio desse, mas vamos lá. Ele deixa claro que em nenhum momento ele é dono da esposa, que ela tem liberdade para fazer tudo aquilo que ela quer, que isso também é amar. Aí, né, os fiéis curtem, comentam, compartilham e regem aquele casal pastor. Ele era, gente, o mais famoso na cidade. Ele era o mais, assim, referência. Você não vai imaginar que um homem desse vai entrar no Craigslist. Minha pronúncia deve estar ótima, porque eu procurei aqui no Google Tradutor para falar isso. E tenho certeza que a maioria que não é dos Estados Unidos não sabe o que é, então vou explicar aqui para vocês. Nada mais é do que um site de anúncios nos Estados Unidos, classificados. Então, né, deve ter troca, venda de produtos e tal, enfim. Não sei muito bem como é que funciona. Só sei que então o pastor David entra lá e começa a procurar parceiros. E antes fosse parceiros para ele. Não. Ele comunica
a Christie que ele está anunciando nesse site para encontrar parceiros sexo para a própria esposa. Ele senta com essa mulher e fala que a partir de agora, então ela vai se relacionar com outros homens. Ele quer assistir e ele quer que ela detalhe escrevendo, tá, com todos os pontos e vírgulas do que vai acontecer ali, para ele ter esses registros, para ele ler quando ele quiser. Ele ainda coloca regras nesse tipo de relação, para que ele fique no anonimato, para que ele tenha o controle e para que ninguém descubra isso por causa da imagem que ele tem como pastor, que prega sobre a moralidade e sobre todos os direitos relacionais do homem com a mulher. Então, tudo que acontecia ali, acabava ali, era puramente físico. Não se poderia ter contato com esses parceiros que eles se relacionavam. Nós poderíamos manter o contato. Eles usavam ali nomes totalmente diferentes para que ninguém soubesse a verdadeira identidade dos dois. E isso não acontecia ali na região. Eles viajavam para cidades, ficavam em hotéis depois dele encontrar lá o parceiro que ele queria para Christie. E era ali que acontecia. Então, nessas viagens de missão é que acontecia a coisa toda. A Christie jamais quis fazer isso. Ela achava um absurdo. Mas ele começou a usar, não a ser malvado com ela, mas assim, não fisicamente, porque ela não poderia ter nenhum tipo de marca na igreja, né? Então ele usava do psicológico para controlar ela. Ele começava falando que ela era frígida, que ela não estava ali servindo do jeito que ele queria como mulher, que ela era baixa, feia, gorda, que jamais ninguém iria aceitar ela, né? Que ali, então, ele estava fazendo um favor, né? Com o nome de pastor que ele tinha, tudo, ela sendo esposa dele. E quando a Christie, mesmo assim, falava que não, que ela não iria fazer, ele apontava um cano para ele mesmo e dizia que iria acabar com a vida dele caso ela não aceitasse. Então ela fazendo essas trocas de casais contra a vontade dela, quando ele queria que ela fizesse algum ato que ia além, que ela não queria, ele soltava a frase de que se ela amava ele, então ela iria fazer. Caso ela negasse, isso vinha junto com os xingamentos, que eu já falei pra vocês. E quando ela ainda tinha força de falar que não, ele forçava e depois ele a não só ele, mas também ele gostava de assistir os outros homens fazendo isso. Ela tinha muito medo de fazer qualquer ação, não só pela questão, no início era por tipo, ai meu Deus, o meu marido vai perder a vida porque eu não tô fazendo o que ele quer, né? Mas depois isso veio junto com a ameaça dele maltratar não só ela, como também os filhos. E ele tinha um aplicativo que eu acho que o nome é Life 360 ou algo assim, no celular de todos eles. Ele usava esse aplicativo principalmente com ela para rastrear cada segundo do que ela fazia. Então, a todo momento que ela fosse fazer alguma coisa, ou ele estava chegando perto, ou ele estava mandando mensagem sobre. Desse jeito, ela praticamente não conseguia nem sair da própria casa, porque ela sabia que, dependendo de onde ela fosse, se ele entendesse errado, ou ela iria pagar mais tarde, ou então algum dos filhos. Os filhos chegaram até a mostrar que iam para a escola com contusões e que teve uma situação que ele chegou a bater a cabeça de um filho na cabeça do outro, sem parar. Ele ainda queria amenizar as coisas, alegando para ela que essa coisa de troca de casais e de assistir ela dessa forma era uma válvula de escape para toda a pressão que ele tinha no trabalho dele ministerial, como se fosse algo normal. É importante dizer que às vezes ele fazia isso com ela várias vezes no dia e que o número de parceiros fora ele chegaram ali na quantia de 100, 150 homens. Ele fazia com que ela repetisse também algo quando ele pedia, né, para ter essas trocas e tal, que eu acho legal ler para não mudar em nada da intenção, que ela teria que repetir que ela seria submissa, eu serei quieta, eu serei suave
e graciosa. O que aconteceu é que a Christie, em uma desses trocas, ela conheceu o Khalil. Não se sabe por quê e como que ela agiu tão rapidamente a ponto desse primeiro contato que ela teve com o Khalil, ela criar ali uma confiança e entender que ele ia retornar ela ou se ela realmente se apaixonou por ele. O que acontece é que, do nada, e sem medo nenhum do David, ela resolve pegar um pedaço de papel, escrever o telefone dela para o Khalil e deixar aquele número no chão de um jeito que o David não percebeu e que assim que ele saiu e depois ela atrás, o Khalil fizesse com que o Khalil pegasse esse número e então começasse aí uma comunicação com ela. São essas as informações que a gente tem. É a partir daí, então, que ela quebra uma das regras, né, que o David dizia que não poderia se continuar contato com essas pessoas que ele escolhesse para se relacionar com ela. E ela inicia uma conversa, então, com o Khalil, que eu não entendo como que o David não pegou, porque o que parece é que ele seguia os passos dela, a localização dela pelo aplicativo, né? Mas ele, pelo jeito, não olhava o celular dela, porque ela inicia mensagens online com o Khalil, falam que ela não tinha o conhecimento de que o Khalil já teria passagem pela polícia e depois fica claro que talvez ela tivesse esse conhecimento, porque o Khalil já tinha passado um objeto cortante em outra pessoa e por isso tinha essa passagem. Talvez ela já tivesse se conectado com o Khalil por causa disso, mas ela dá a entender que mesmo ela sabendo disso, ela jamais imaginaria que o Khalil toparia o que ela pensa em fazer. Bom, voltamos então para o caso dos dois. Ela começa ali a ter um amante, que ela chega a chamar de namorado. E em uma das viagens missionárias do David, então, que ele vai para o México, ela simplesmente chama o Khalil para ficar com ela na própria casa dela e ter relações lá, porque ela não pode sair, porque o David vai descobrir pela localização que ela não estava em casa. Então, o Khalil vai com seu Mustang branco e fica lá na casa dela por dias, enquanto o David não está. Com isso, a Christie pega força e decide, então, que quando o David voltar, ela vai pedir o divórcio. No Dia dos Namorados, então, Valentine's Day, 14 de fevereiro de 2021, ela resolve falar que quer se separar. O David pega e começa a mandar mensagens para os filhos, contando o que a mãe está falando. E quando a filha dela liga para ela, ela então desmente, fala que tá tudo bem, com uma voz um pouco estranha. E a filha nem imagina que, na verdade, o pai está na frente da mãe, com um cano apontado pro próprio queixo, falando para ela que, dependendo do que você falar para nossa filha, eu, acabo de fazer aqui o que eu quero fazer. E aí ela fala para a filha que tá tudo bem, que não tem nada disso, que eles já se resolveram. Tenta falar da forma mais positiva possível, vendo essa cena, para que ele não faça nada de pior. É importante dizer que tanto a filha como os filhos falam que o pai foi abusivo com eles, e não só na situação psicológica, na parte física também. Então imaginem o ambiente e a cabeça dessa mulher, que iniciou essa relação muito novinha e que em nenhum momento teve para onde fugir. Se tem depoimento de uma vizinha de que ela trabalhava assim e tinha o próprio cartão de crédito, o que eu acredito que não fosse possível. Na minha cabeça, não. E a gente tem que tomar muito cuidado também com o depoimento das outras pessoas, porque esse pastor, ele era visto como um deus nessa região. E muitas pessoas, quando criam ali a imagem, principalmente de um pastor, é super difícil de se desfazer disso, mesmo com provas ou se mostrando uma outra verdade. A gente tem aí a versão do Khalil. E aí o Khalil, ele dá um depoimento como se ele fosse um cordeirinho. Ele diz que ele realmente criou sentimentos profundos pela Christie, que ele começou a visitar ela na ausência do marido e a escutar e acreditar
em tudo que ela dizia sobre o que ela passava com esse homem. Ele diz ainda que a Christie não dava um tempo para ele. Ela sempre estava mandando mensagens, estava ligando várias vezes o dia e fazendo chamadas de vídeo com ele. Eu não consigo entender como que isso seria possível com essa dinâmica do David, que sempre queria saber o que a Christie estava fazendo. Ele disse que ela iniciou então narrativas cada vez mais fortes, profundas, cada vez mais difíceis de ser escutadas, bizarras, sobre o que o David fazia com ela. E que ela fez ele acreditar que eles ficariam juntos e seriam felizes para sempre, longe dessa situação. Que ela criou uma imagem de que ele seria o salvador, falando do Khalil, caso eu tenha confundido e falado David. Mas tudo isso se trata de como o Khalil descreveu o relacionamento dele com a Christie. Ele colocou ela como uma mulher que manipulou e controlou ele a ponto dele acreditar que ele precisava salvar ela dessa situação. Ele conta que palavras e ações que o David forçava ela a fazer eram descritas cada vez de forma mais explícita e que além disso ela deixava claro que se o David descobrisse os dois, não era só ela que levaria as consequências, ele também. Então era como se ele tivesse ali em cima do muro, tendo que também resolver a situação, já que ele estava perdidamente apaixonado por ela e não tinha saída. E não se tratava só da fuga de um casal perdidamente apaixonado para não se machucar. Ele disse que a Christie também colocou dinheiro na história. A Christie explicou para o Khalil que o David tinha um seguro de vida no valor de $250 mil, que $160 mil iria para ele e que ele também ganharia uma caminhonete. Não sei se é importante detalhar que a caminhonete seria 0 km. E além de tudo isso, pela imagem eu não consigo imaginar isso, tá, gente? Eu sinto muito, mas diz que ela manipulou, além de psicologicamente, ela ainda manipulou no rally rola. Então ela fazia ali a parte do vucu-vucu muito bem, a ponto de controlar as duas cabeças desse homem, a de cima e a de baixo. Com tudo isso, então, parece que foi criado aí um plano, um meio plano de acabar com a vida do David, porque era a única forma do Khalil seguir em paz com a Christie. A Christie parece que tinha então uma arma que o próprio David tinha dado para ela se proteger e ela teria dado isso para o Khalil acabar com toda a situação. O Khalil descreve que ele chegou aí até a casa na noite que o David estava dormindo e tinha voltado já da missão do México, mas que quando ele viu o David dormindo com a arma lá, né, eu vou falar cano, tá, gente? Com o cano, ele ficou com medo, disse que não conseguiria, então a Christie amoleceu e disse que ela também não conseguiria, não saberia usar o cano e que ele teria que fazer, que ela incentivou, empurrou, encorajou e repetiu várias vezes, vá fazer isso, até que ele pegou força e aí então acabou nesse momento com a vida do David. Sim, lembrando que esse é o depoimento do Khalil. A Christie, num primeiro momento, não afirmou que estava junto com o Khalil. Ele só foi descoberto por causa que um dos vizinhos tinha uma câmera na campainha que gravou um Mustang que ficou lá todos os dias que o David não estava e a partir daí foram atrás do Khalil. Perguntaram para a Christie quem era ele, no caso a polícia, e ela disse que ele era um namorado e então descobriram que ele que tinha feito tudo isso, mas que não tinha a participação da Christie. No primeiro momento ela chegou a falar que era um ladrão, que tinham entrado na casa pelas portas do fundo e tal, mas isso soou bem estranho porque nada na casa tinha sido removido, remexido e estava bem com todo mundo, menos com o David que tinha desvivido. Então, depois, mais para frente, através da filha, a Christie acaba confirmando que ela também estava com o Khalil na hora de desviver o David. E aí ela acaba entrando para julgamento também. A filha faz com que ela exponha tudo o que ela passou com esse homem, coloca o que a filha sofreu e os filhos também. Só que a Christie, enquanto está presa, ela escreve algumas cartas com frases que dá a entender que ela é culpada e que ela não fez isso só pelo que ela passava com o David.
dá uma ideia de que ela também é viciada nesse troca-troca e nessas relações e que ela se vê como uma controladora e manipuladora do prazer. As cartas, elas tinham tons, sexo, tanto para o Khalil, namorado, como para outros detentos. Em uma das cartas ela dizia que poderia acabar com qualquer homem na cama e que qualquer homem faria o que ela quisesse depois que passasse por ela. Em alguma das cartas ela também escrevia que ela devia ter assistido a séries de true crime com mais atenção para não ter praticado tantos erros. Isso acabou direcionando o julgamento dela para uma parte que, se fosse só uns depoimentos do que ela tinha passado, eu acho que não chegaria onde chegou, porque o juiz acabou dando prisão perpétua para ela. Mesmo a advogada de defesa dizendo que essa mulher, desde os 18 anos, ela esteve com esse homem e aprendeu que a moeda de troca dela era se relacionar e fazer o que ele queria, de uma forma muito bizarra. Então, querendo ou não, automaticamente, ela teve como única experiência e condicionou o corpo dela e o cérebro dela que isso era o que fazia os homens agirem do jeito que ela queria, mas o juiz não aceitou esse tipo de colocação. Ela estava lá com seus 47 anos, então mais 40 anos de prisão, ela sairia com 87 anos da cadeia. A filha dela ainda tentou correr atrás por muito tempo para que resolvesse, amenizasse, enfim, mas não se teve resposta positiva sobre. Desculpa, meu amor, corta a parte que eu falo que o Khalil teve uma pena menor, que ele teve uma pena igual a dela. Apesar do Khalil tentar dizer, então, que a Christie manipulou ele também teve uma... Ele também teve uma pena de prisão perpétua. Como a gente já poderia imaginar, quando a igreja ficou sabendo, eles colocaram que pastor é humano e todos os humanos erram, mas colocou panos quentes de que não se devia ficar comentando, refletindo ou divulgando sobre. O questionamento que fica aqui: a Christie, ela foi vítima? Ela foi vilã? Ela poderia ter saído dessa situação sem pegar o amante e fazer o que fez com o David? Será que ela ainda estava mentalmente saudável para conseguir pensar depois de 30 anos sendo praticamente um fantoche de troca-troca de casais, fora todas as outras coisas que ele fazia com essa mulher dentro de casa? Será que ela tinha a possibilidade de pensar com uma mente saudável de que poderia sair dessa situação de outra forma? Ou ela usou tudo isso simplesmente para sair desse casamento com a parte financeira do seguro do marido e ainda um amante bonitão? Eu fico com a reflexão de que uma mulher que tem a vivência, a estrutura dentro de uma família conservadora, tradicional, na religião, que não se tem uma abertura mental para se refletir sobre o que é moralidade, quais são as liberdades que uma mulher pode ter. Quando uma menina, desse jeito se casa e entra num condicionamento de um marido que é mais velho e que leva ela para esse tipo de situação e de troca-troca de casal, para mim, essa mulher nunca teve entendimento correto do que se pode fazer na vida. E aí não se tem muito para onde fugir ou para entender qual que vai ser a ação que ela vai achar certo de tomar na vida dela, porque ela realmente não tem entendimento e nem experiência fora daquela relação que ela entrou sendo inocente, ingênua e totalmente controlada. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.